Olá, projeteiro, seja muito bem-vindo à nossa aula de número 2 e é agora que a gente vai começar a pôr a mão na massa. Nós vamos aprender hoje a instalar a IDE do Arduino. Então vamos lá. O que afinal de contas é a tal da IDE? IDE é o nome dado a um programa que nós utilizamos para programar. Então, um programa que a gente faz para digitar ali os comandos, né, do Arduino, para digitar ali o nosso programa que o Arduino vai executar, chama-se IDE. Assim vale para outras linguagens. Então, tem uma IDE específica lá que você pode usar para programar em Python, tem IDE que você pode utilizar para programar na linguagem Java, enfim, existem várias interfaces aí, vários programas que você pode utilizar para programar, e no caso do Arduino é essa daqui, tem essa carinha aqui. Então, toda vez que a gente for programar alguma coisa no Arduino, você vai abrir essa interface aqui, e sempre que eu falar IDE, você já sabe que é isso daqui, beleza? Essa IDE, ela é instalada no computador, tá? Então, para você instalar, nós vamos começar acessando o site do Arduino para que a gente possa baixar. O site do Arduino é arduino.cc, é bem facinho esse procedimento. Não é arduino.com, tá? É arduino.cc. Tô avisando para você prestar atenção. Vamos lá que é muito simples. Ó, arduino.cc. Aqui eu já deixo avisado o seguinte. Primeiro, o site está em inglês. E isso vai acontecer com a maioria das coisas que a gente vê em programação, porque programação, até a própria linguagem é em inglês. Então, não tem como trocar aqui, tá? É ideal até que você faça em inglês, porque você precisa aprender as palavras principais aqui para saber usar. Então, não tem como não achar aqui onde baixar, porque eu vou te explicando e mostrando aqui onde que é, tá? Mas já se acostume a mexer com algumas coisas em inglês aí, porque faz parte da área de tecnologia. Quem gosta de tecnologia é muito importante que aprenda inglês também. A outra coisa que eu quero avisar é que esse site tá com essa carinha aqui nesse momento que eu tô abrindo, tá vendo? Mas eles mudam essa capa do site de vez em quando. Aliás, mudam bastante, tá? Então, caso o seu site esteja abrindo diferente, não quer dizer que tá errado não, tá? É normal. Essa capa aqui, eles trocam várias vezes, é super normal, tá? Então, fica tranquilo que é normal se isso aqui estiver diferente. A gente precisa vir aqui, ó, em Software, e nós vamos, ó, em Downloads. Tem como fazer alguma coisa online, mas nós vamos instalar a placa para poder gravar no Arduino. Então, nós vamos em Downloads. Então, aqui, ó, novamente, tem como fazer na versão online, mas nós vamos instalar no computador para conseguir gravar no Arduino. Então, a gente vai baixar a IDE do Arduino. Existem algumas opções aqui. Se você, por exemplo, está usando Linux, eu vou fazer aqui no Windows, que é o mais comum dos nossos alunos possuírem. Ah, tem o Linux, tem o Mac, tem como? Tem. Tem aqui o instalador tanto do MacBook, né, para quem trabalha com Apple, quanto de Linux, tá? Aí você tem que verificar aqui certinho. Do Mac tem todos eles aqui, do Linux só tem que verificar aí se o seu computador é 32 bits ou 64 bits. É bem tranquilo, tá? Para instalar também. Aqui na parte do Windows tem algumas opções. Eu vou instalar a primeira, tá? Por quê? Porque a primeira é a que instala de fato no computador. E ela já instala o driver da plaquinha, geralmente. Então, eu gosto mais da primeira. A segunda, ela resolve o problema quando a gente está trabalhando com computadores em que você não é o administrador. Às vezes, está dando erro de permissão lá na hora de rodar o seu Arduino. Aparece lá embaixo, permission error, para acessar a plaquinha. Seu computador pode ter alguns bloqueios, daí você pode baixar essa daqui se aparecer erro de permission lá, tá? Mas isso não é comum, tá? Não é comum, aconteceu uma vez em 10 mil pessoas, é pouquíssimo comum, tá? Então, nós vamos baixar o primeiro aqui, que é o mais usual e que é o que eu utilizo também. Aqui ele vem para essa tela, fala que você pode doar, mas não é necessário não, tá? Não precisa pagar nada para baixar. Eu vou clicar aqui só em Just Download, que é para ele baixar. Aí agora é só aguardar alguns minutinhos, ele leva aí em torno de
uns 2 minutos, 3 minutos, é relativamente rápido, depende da velocidade aí da sua internet. E eu aproveito enquanto ele tá baixando para explicar que sempre que... Por que eu apareci de repente já toda encapuzada? Não é porque de um dia pro outro fez frio não, tá? Essa aula já é a segunda versão que eu tô gravando dela. Então, frequentemente a gente regrava as aulas para poder deixar bem claro, para não surgir nenhuma dúvida durante a aula, certo? Ainda assim, caso surja alguma dúvida, todas as dúvidas que já... Não é normal surgir dúvida, tá? O normal é seguir a aula e dar tudo certo, que é isso que acontece. Mas assim, caso ainda aconteça alguma coisa, tá tudo embaixo do vídeo da aula, na chamada central de dúvidas. Então, todas as dúvidas que já apareceram com todos os alunos estão sempre ali embaixo para te auxiliar, para você conseguir resolver, tá bom? Mas não é o normal, tá? O normal é você fazer tudo igualzinho, pausa, volta no vídeo, essa é sempre a melhor solução. Desde já, te digo que quando a gente vai mexer com tecnologia, quase que nunca funciona de primeira. Então, não fica triste se não funcionar de primeira. Pelo contrário, fica feliz, porque a gente só aprende quando consegue corrigir os nossos erros. Então, deu alguma coisa errada? Simples. Para onde você tá, apaga ou fecha, volta do começo da aula e vai assistindo. Tenho certeza que você vai ficar, ó, muito mais fera. Ó, o meu já baixou aqui embaixo. Caso ele não tenha baixado aqui embaixo no canto inferior aqui, você também pode vir na pasta Meu Computador, que todos os Windows têm, né? O meu tá aqui embaixo, mas todos têm. Na pasta Downloads, Downloads, tá? E ele vai estar ali, tá? Põe para ele listar aqui por data modificada, para ele aparecer a última coisa que você baixou, certo? Bom, vou aqui então clicar no meu Arduino que foi baixado. É um arquivo .exe, se você está baixando para o Windows, tá? Esse arquivo .exe é um arquivo instalável. Aí ele vai perguntar se você quer permitir, diga que sim, tá? É normal fazer essa pergunta. Ele tá abrindo, ó. Pode ficar com bastante calma, bastante paciência, porque ele vai abrindo, fica tranquilo, ó. Você pode ver aqui o contrato de licença, né? Na verdade, aqui ele só especifica, não tem nada de mais não. Todo software que a gente vai instalar, ele sempre diz ali detalhes. Eu vou colocar aqui, eu concordo, next. E aqui ele até fala a pasta que ele vai instalar no meu computador. Aqui tem um ponto importante, tá? Apareceu uma vez até hoje. Nossa, em vários anos aconteceu uma vez até hoje. Mas já vou deixar avisado. No meu caso aqui, ó, Space Available, quer dizer espaço disponível, 800 GB. E espaço exigido, né, pelo programa, 535 MB, tá? Já aconteceu de não deixar instalar esse botão de install ficar cinza, porque a pessoa tinha o espaço disponível aqui menor que 500 MB. 500 MB é bem pouquinho, tá? Para um programa. Então, a pessoa estava sem espaço nenhum no computador. Daí não conseguiu instalar, precisou apagar algumas coisas. Então, não existe possibilidade desse botão install não estar disponível, a menos que você realmente não tenha espaço. Aí você apaga as coisas, fica atento aqui. Mas isso não é comum, aconteceu uma vez também em várias pessoas que fizeram. Então, vou clicar aqui em install. Aí você aguarda aí uns minutinhos até ele instalar. Eu vou comentando com vocês sempre tudo que é possível de acontecer para não surgir dúvida nenhuma. Ó, ele vai instalando sozinho. Ó, completou aqui a minha instalação. Levou mais ou menos uns 4 minutos. Demora um pouquinho aí você pode ficar tranquilo, mas não é nada muito demorado também não. Um outro ponto, tá vendo? Apareceu completed, quer dizer que fechou, quer dizer que deu certo. Da primeira vez que eu gravei na vida, assim, eu não percebi que essa janelinha não fecha sozinha. Então, já tava aqui completed e eu fiquei, assim, horas olhando pra tela, não tinha percebido que, de fato, já tinha terminado. Então, ó, quando termina, ele não fecha a janela, ele fica desse jeitinho como tá o meu. Só aparece aqui completed, completo. Aí você pode fechar, pode ficar tranquilo. Um outro detalhe que eu queria falar, ó, como essa já é a segunda versão da aula que eu tô gravando, eu até nem tô usando mais o Windows 7, que é o que eu tava usando na aula anterior.
E vou usar nas próximas aulas aí também. Tô usando o Windows 10, mas não faz a menor diferença, certo? Tanto para o Windows 7, Windows, qualquer Windows, você pode usar aquele link que eu usei. E no caso de MacBook e de Linux, aqueles outros links. Ó, vou acessar aqui agora, que ele já instalou, o Arduino. Vou vir aqui no menu iniciar. O meu aqui até já apareceu, ó. Mas se não aparecer, basta você digitar Arduino, que o meninão aqui aparece, ó. Então, vou clicar aqui Arduino. E, ó, muito importante, isso daqui sempre aparece, é o padrão. Sempre vai abrir assim, não quer dizer que deu erro, não. Isso daqui é o padrão. Sempre vai aparecer dessa forma. Essa, então, foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado, se divertindo. Baixamos, então, o nosso software do Arduino e instalamos no computador com sucesso. Essa aula não tem nenhum desafio, pode ficar sossegado que, por enquanto, é isso. E na próxima aula, nós já vamos colocar a nossa placa para funcionar no computador. Espero que você tenha gostado e eu te vejo, então, na próxima aula, hein? Tchau!